Aí, pessoal, mais uma resolução. Em setembro de 1987, Goiânia foi palco do maior acidente radioativo ocorrido no Brasil, quando uma amostra de césio-137, removida de um aparelho de radioterapia abandonado, foi manipulada inadvertidamente por parte da população. A meia-vida de um material radioativo é o tempo necessário para que a massa desse material se reduza à metade. A meia-vida do césio-137 é de 30 anos, e a quantidade restante de massa de um material radioativo após T anos é calculada pela expressão m de t igual a A, que multiplica 2,7 elevado ao expoente k vezes t, onde A é a massa inicial e K uma constante negativa. Considere 0,3 como aproximação para logaritmo decimal de 2. Qual é o tempo necessário em anos para que uma quantidade de massa de césio do césio-137 se reduza a 10% da quantidade inicial? Bom, então ele está me dizendo aí, né, que uma certa quantidade dessa substância radioativa césio-137 foi manipulada, e aí houve, né, um vazamento, houve aí, enfim, uma radiação, né? Já que esse material ele tem emissão radioativa. E diz também que a meia-vida de um material radioativo é o tempo necessário para que a massa se reduza à metade. E diz que a meia-vida do césio-137 é de 30 anos. E também diz que a massa restante, né, a quantidade de massa restante por emissão radioativa em função do tempo em anos é dado por essa função m de t igual a A, que multiplica 2,7 na kt. E aí diz que A é a massa inicial e pergunta então qual é o tempo necessário para que uma quantidade de césio se reduza a 10% da quantidade inicial. Ok. Bom, então deixa eu colocar aqui alguns dados. Ó. A meia-vida do césio (137), desse isótopo, né, é igual a 30 anos. O A é a massa inicial. Que mais me informa que existe um K, e esse K é uma constante negativa, então K é uma constante negativa. E ainda, né, me diz que logaritmo decimal do 2 eu devo considerar arredondando para 0,3. E a pergunta é: qual é o tempo necessário para que resulte 10% da massa, né? Então, tempo necessário para massa ficar igual a 10%, ou seja, vai por emissão radioativa, de certa maneira eliminar, né? Vai eliminar aí 90% da massa. Bom, então eu vou começar com a função, né? A função diz que m de t é igual a A, que multiplica 2,7 elevado na K vezes T. Então eu quero descobrir esse tempo aqui, ó. Quero descobrir o tempo para que a massa se reduza à metade da inicial. Então pensa comigo. A quantidade inicial é A. Então o que é 10% da massa inicial? Deixa eu colocar aqui no 10% da massa inicial, ou seja, da massa inicial A, é o mesmo que 0,1 vezes A, né? É assim que eu calculo 10%, né? Multiplicando por 0,1. Então aqui a massa,
que vai restar é 0,1A. Isso é igual a A, que multiplica por 2,7 elevado na kt. Ok. Então eu quero descobrir o tempo aí. Este A vou passar aqui dividindo, né, fazendo a falsa passagem, olha só. 0,1A divide por A. Isso é igual a 2,7 elevado na K vezes T. Cancela A com A. 0,1 é igual a 2,7 elevado na kt. Bom, eu tenho uma equação exponencial para resolver, né? Mas, observa aqui no expoente, ó, eu tenho duas variáveis, k e t. Eu quero calcular o t. Então eu preciso definir quem é este k aí. Então eu vou ter que meio que dar um tempo aí, né? Se bem que eu posso aqui vou aplicar logaritmo aqui, ó. Quando eu quero resolver uma equação exponencial, tá, com bases que não podem ser reduzidas a uma base comum, 0, 1 e 2,7 são bases totalmente diferentes, né? Não é como a situação, por exemplo, assim, ó, 25 igual a, sei lá, 125 elevado na t. Aí eu consigo transformar esse 25 em 5 ao quadrado e esse 125 em 5 na 3. Então é 5 na 3t. E eu vou poder cortar esse 5 com esse 5 e isolar o t. Então, se as bases podem ser convertidas, né, numa base comum, o procedimento é esse. Mas aí eu observo que 0,1 e 2,7 não existe essa possibilidade. Então, eu preciso empregar aí a aplicação do logaritmo nos dois lados. Então, eu aplico aqui, ó, logaritmo de 0,1 igual a logaritmo de 2,7 elevado na k vezes t. Aí eu posso pensar, logaritmo de 0,1, logaritmo decimal de 0,1 é igual a menos 1. Se não lembra, vou fazer aqui, ó, logaritmo de 0,1, não sei quanto é, vou chamar de y. Aqui a base invisível é 10, entra por baixo. 10 na y igual a 0,1. 10 na y é o mesmo que 0,1. É o mesmo que 1 sobre 10. É o mesmo que 10 na menos 1. Cancela, cancela. Y igual a menos 1. Então, logaritmo de 0,1 é menos 1. Então, menos 1 é igual a esse logaritmo aqui. Aí esse expoente aqui, ó, por propriedade operatória, k vezes t, eu posso transformar em produto, em multiplicador. Então eu tenho aqui k vezes t, que multiplica logaritmo de 2,7. E aí, mais do que isso eu não tenho o que fazer, né? Mais do que isso eu não tenho o que fazer. Então eu vou dar um tempo aqui. E vou em busca desse valor k aqui, né? Porque o problema é o seguinte, eu quero isolar o t. Então o t eu vou ter que deixar aqui e vou isolar. Mas esse k eu preciso, de certa maneira, substituir ele por alguma coisa. Eu preciso eliminar, eu preciso fazer com que esse k seja substituído por um valor. Bom, então eu vou pegar um outro dado que o exercício me dá. Qual é o outro dado que o exercício me dá? Ele diz que a meia-vida do césio, olha só, a meia-vida do césio é 30 anos. O que significa isso? Que em 30 anos a massa se reduz à metade, ou seja, se reduz a A sobre 2. Então, quando o tempo for igual a 30 anos, a massa vai se reduzir a A sobre 2. Então eu vou usar isso aí. Então, m de t, esse espaço aqui vai chegar, m de t é igual a A, que multiplica 2,7 elevado na k vezes t. Então a massa, olha só, é decorrido
30 anos é A sobre 2, igual a A, que multiplica 2,7 elevado na K, que eu não sei quanto é, vezes o tempo, que é 30. Aí esse A aqui passa dividindo, né? Então eu tenho A sobre 2A é igual a 2,7 elevado na 30K. Cancela A com A, aqui está dando 1 meio, então eu posso dizer que 2,7 elevado na 30K, isso é igual a 1 meio. Ok, 2,7 elevado a 30K é igual a 1 meio. Eu vou aplicar logaritmo aqui também. Eu apliquei lá, vou aplicar logaritmo aqui também. Então, aplicando logaritmo aqui, olha só. Eu tenho logaritmo de 2,7 elevado na 30K igual a logaritmo de 1 meio. Esse 30K ó, é expoente, ó, vai se transformar em multiplicador. O mesmo que eu fiz aqui com o KT. Ó. O KT ficou multiplicador, ficou um fator, né? Aqui também. Então eu tenho 30 vezes K, que multiplica logaritmo do 2,7. Isso é uma boa, né? Olha só, aqui eu tenho logaritmo 2,7, de repente vou poder substituir isso. Vamos pensar aqui. Igual a logaritmo de 1 meio. O que é logaritmo de 1 meio? É logaritmo de 1 menos logaritmo de 2, aplicando propriedade. Logaritmo de 1 é 0, 0 menos logaritmo de 2. Ou seja, 0 menos logaritmo de 2 ele deu, que é 0,3. 0 menos 0,3, isso dá menos 0,3. Então isso aqui é menos 0,3, logaritmo de 1 meio. Aí esse 30K eu vou passar dividindo. Aí eu tenho que logaritmo de 2,7 é o mesmo que menos 0,3 divide por 30K. Ok? Aí eu ainda posso, ainda posso fazer essa substituição aqui direto, né? Deixa eu me ver, posso. Então o logaritmo de 2,7 é o mesmo que 0,03 sobre 30K. Eu até poderia dividir aqui nesse 0,3 com esse 30. Acho que eu vou fazer isso. Ó. Logaritmo de 2,7 igual, vou simplificar aqui, ó, 0,3 com 30. Então isso vai dar menos, se fosse 30 por 30 daria 1, 3 por 30 dá 0,1, 0,3 por 30 dá 0,01. Em cima, embaixo, K. Então ficou menos 0,01 sobre K. Então isso é o logaritmo de 2,7. Olha só aqui, ó. Isso aqui, essa cor não ficou boa. Ó, isso aqui, logaritmo de 2,7, tá aqui, ó. Logaritmo de 2,7. Então vamos fazer essa substituição aí. Então eu tenho aqui menos 1 igual a K vezes o T que eu estou querendo, vezes. Aí logaritmo de 2,7 é menos 0,01 sobre o K. Isso foi muito bom para mim. Por quê? Aí eu posso cancelar esse K com esse K e o K desaparece. Aí eu tenho então que o tempo, vou continuar aqui do lado, que o tempo, deixa eu fazer devagar aqui, menos 1 é igual a menos 0,01 T. Menos 1 divide por menos 0,01
Isso é igual a t. T igual, aí menos com menos dá mais. 1 divide por 0,01. Se fosse 1 por 1, daria 1. 1 por 0,1 dá 10. 1 por 0,01 dá 100. E o tempo aí é de 100 anos. Ok? E aí então eu fico com a letra E. Ok? Não é um exercício muito simples, né? Um exercício aí que eu precisei fazer uma resolução aqui, essa aqui, ó. Precisei fazer uma resolução de certa maneira secundária aqui, né? Precisei fazer um cálculo auxiliar para depois, então, continuar na minha função aqui, m de t, na busca do tempo. Ok? Então é isso. Bons estudos, um forte abraço e até a próxima.